hoje a participação dos deputados Sóstenes Cavalcante, do PL, e Fernanda Melchiona, do PSOL. Aos dois eu agradeço pela presença aqui na CNN mais uma vez. Muito obrigado. Vou começar com uma deputada. Deputada, a anistia é uma saída justa para evitar que os Estados Unidos apliquem essa tarifa ao Brasil? Aí lembrando que cada um terá 2 minutos para responder e eu posso entrar com um certo ok. Se passar um tempinho não tem problema, a gente desconta não, mas a gente repassa a diferença para o outro e a gente segue para o debate, porque eu quero deixá-los livres para poder debater e ao mesmo tempo não ficar com aquela coisa engessada de tempo. Tudo bem, já terminou. Ok? Mas eu vou dar uma sinalização de ok. Deputada, muito boa noite, obrigado pela presença. Muito obrigada pelo convite, Leandro. Boa noite a ti, a todos os nossos telespectadores, a bancada, ao Sóstenes. E tem que ser muito falso patriota para defender uma subjugação tão grande aos interesses nacionais e um desrespeito ao povo brasileiro como um todo, né? É claro que a carta do Donald Trump é eivada de mentiras, de megalomania e de fake news, inclusive do ponto de vista da nossa balança comercial com os Estados Unidos, mas sobretudo de uma ideologia, que é a tentativa de interferência na política e nos poderes brasileiros. Nós estamos falando do judiciário brasileiro. O Bolsonaro conseguiu uma façanha, que é o único ex-presidente da República que vai garantir um tarifaço a partir da intervenção política dele e da sua família. Sobretudo o Eduardo Bolsonaro, que no momento atual está licenciado da Câmara dos Deputados nos Estados Unidos, Leandro, tramando contra os interesses nacionais. Eu vi o vídeo dele ontem falando sobre a bomba atômica no Brasil. Como é que pode um cidadão brasileiro, deveria renunciar ao mandato, aliás, deveria ser cassado por estar fazendo política antinacional, comemorar um tarifaço que impacta enormemente nossa cadeia produtiva, vários setores da economia, como vocês bem disseram, que tem impacto brutal sobre o emprego, ou seja, a possibilidade de aumento de desemprego. E é tão grave, mas tão grave, que eu não me lembro da história recente, aliás, na história do Brasil, uma tentativa de ingerência tão grande, uma ameaça chantagista tão grande de uma nação sobre a outra, de um império que está ruindo, como o imperialismo estadunidense, eivado com a ideologia da extrema-direita. E, ao mesmo tempo, qualquer tentativa de subjugação seria uma capitulação aos interesses do povo brasileiro. Ao contrário, o governo Lula tem que usar a lei de reciprocidade já aprovada pelo Congresso Nacional para devolver na mesma moeda e, ao mesmo tempo, nós precisamos fazer uma ampla mobilização nacional em defesa dos interesses do povo brasileiro, em defesa da nossa soberania, dizendo que nós não somos capacho dos Estados Unidos, nem lambibotas do interesse dos americanos. Aliás, esses deputados que juraram defender o Brasil e estão fazendo coro com o discurso do Trump deveriam ser deputados dos Estados Unidos, não deputados brasileiros, porque nós estamos vivendo um ataque sem precedentes à nossa soberania e, obviamente, o Brasil, nós não podemos recuar nem em relação à anistia e nem em relação aos outros temas. Nós somos um país soberano e, claro, nós precisamos julgar os golpistas do 8 de janeiro. Deputado Sóstenes Cavalcante, a anistia é uma saída justa para evitar que os Estados Unidos apliquem essa tarifa ao Brasil? Boa noite e obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos os telespectadores, assinantes da CNN. Boa noite, Fernanda. Uma alegria estar com vocês. Bom, vamos lá. A anistia já deveria ter sido votada há meses atrás, quando nós conseguimos a maioria das assinaturas dos parlamentares, demonstrando que queriam votar de maneira urgente, no plenário, com mais de 264 assinaturas, e eu tinha certeza que teríamos mais de 310 votos. Eu entendo que a carta do presidente Donald Trump ao Brasil e esse tarifaço, eu fico achando interessante as pessoas da esquerda quererem colocar a culpa em nós. Nós não somos a favor. Aliás, o Partido Liberal tem como princípio da economia o liberalismo econômico. Nós somos contra tarifas, impostos. Quem gosta disso é a esquerda. Aliás, desde que o presidente Lula voltou, são mais de 28 impostos criados nesses 2 anos e meio. Quem gosta de imposto, quem gosta de tarifa é a esquerda, nunca nós do Partido Liberal, porque acreditamos, defendemos uma economia liberal. O que está acontecendo com essa decisão unilateral do presidente Donald Trump acerca do Brasil é claro na sua carta. Nós não estamos mais vivendo de um tempo para cá, desde que voltou o presidente atual da República, nós estamos com problemas sérios de intervenções do judiciário com empresas de americanos, com censura. A carta do presidente Donald Trump tem 2 coisas muito claras. A primeira, a perseguição ao ex-presidente Bolsonaro.
Nunca se viu um ex-presidente tão perseguido e aí se pergunta, por quê? Porque fez uma reunião com embaixadores, porque fez uma manifestação no 7 de setembro, por um golpe que não tem uma arma, que não tem nada, que nunca existiu. Isso é pura perseguição política porque querem tirar do jogo político ele de 2026, que está o presidente Bolsonaro liderando todas as pesquisas. Porque o governo atual vai muito mal, porque só quer aumentar impostos, prometeu picanha, não dá nem abóbora aos brasileiros, e aí bate o desespero na esquerda por conta de uma decisão do presidente Donald Trump. Querer dizer que nós somos a favor e apoiamos tarifa contra brasileiros, jamais. Nós não apoiamos. Okay. Agora, as decisões dos Estados Unidos dizem respeito às suas decisões. Agora, a anistia já era para ter sido votada, não precisamos nem sequer de tarifaço para que isso fosse votada na Câmara. Se tivesse sido resolvido o problema dos injustiçados do 8 de janeiro, dessas pessoas que estão presas injustamente pagando penas excessivas, okay, que todo mundo concorda, no colégio de líderes, só para você ter uma ideia, até os líderes da esquerda dizem que as penas são excessivas. São esses desmandos do judiciário brasileiro que chamou a atenção nos Estados Unidos e agora está chamando a atenção do mundo. Ok. Eu vou chamar os nossos analistas também que vão participar deste debate. Juliana Lopes. Deputados, muito obrigada. Queria começar com a deputada Melchiona. Eu vou fazer uma pergunta e os dois podem responder a mesma pergunta. A questão é a seguinte, a gente teve uma reação grande dos setores produtivos, uma reação ali contida, né, ainda que não pública, do judiciário, que foi ali atacado de alguma forma pelo presidente americano. Diante de todas essas reações, esse projeto da anistia acaba sendo fortalecido ou enfraquecido no Congresso Nacional? Deputada, começando pela senhora. Eu acho que ele foi enterrado, Juliana. É claro que a gente tem que estar atento e seguir a luta para não ter anistia. Porque, sinceramente, desespero e covardia é o que a extrema-direita está fazendo, querendo colocar os interesses de um grupo minoritário, né, da extrema-direita radicalizado sobre os interesses de uma nação. É uma vergonha, né, usar uma potência estrangeira para tentar garantir, né, que a justiça não seja feita no Brasil, simples assim. A tentativa de golpe foi televisionada. O Sóstenes fala, uma reunião com embaixadores. Não, uma reunião com embaixadores televisionada em que o Bolsonaro colocou em risco e dúvidas do nosso sistema eleitoral porque estava vendo que estava perdendo o apoio do povo brasileiro e não queria sair do poder. Aí depois disso a gente teve passeatas golpistas, aí depois disso a gente teve interferência da Polícia Rodoviária Federal para tentar evitar que os eleitores do Lula fossem votar, depois a gente teve obstrução de vias, acampamentos golpistas durante 2 meses na frente dos quartéis, depois disso a gente teve um 8 de janeiro que não foi um passeio no parque, não foi um passeio de domingo, foi uma tentativa golpista derrotada, isso é verdade, foram derrotados pelo povo brasileiro na eleição e depois foram derrotados na tentativa golpista, nada mais justo que paguem pelos crimes que cometeram, e o Bolsonaro é mentor intelectual da minuta golpista, em vários depoimentos e agora denunciado pela PGR. Eu acho que acelera o julgamento do Bolsonaro e nós vamos lutar para acelerar o julgamento do Bolsonaro para que ele seja preso e condenado e ao mesmo tempo lutar para preservar a soberania nacional e os interesses do povo brasileiro. Agora, é um negócio escandaloso o que nós estamos vendo que a extrema-direita está fazendo. E sabe, Sóstenes, eu vi o Eduardo Bolsonaro comemorando na prática a posição do presidente Trump, a entrevista do Flávio Bolsonaro ontem, que os jornalistas se referiram, falando isso, fazendo chantagem. Imagine parlamentares brasileiros fazendo vantagem com o povo brasileiro, dizendo que o primeiro passo é votar a lei da anistia, ou seja, a tentativa de interferir no nosso judiciário, no julgamento que, aliás, não tem nem relação com o governo do Brasil, com o governo Lula, independente do posicionamento do governo Lula, todo mundo sabe que tem independência entre os poderes. E o que a gente está vendo aqui é a tentativa mais vil de um grupo que já foi derrotado de não responder criminalmente pelos crimes que cometeu, usando uma ameaça internacional atacando a nossa soberania. Claro, o Trump tem feito tarifaços em vários países do mundo, porque ele tem uma megalomania e, ao mesmo tempo, uma tentativa permanente de subjugar outras nações. Mas o nosso povo também tem história de resistência. Eu não tenho dúvida que com a lei de reciprocidade a gente pode, sim, colocar o Brasil de maneira altiva no cenário internacional e, claro, fazer uma grande mobilização do povo brasileiro, que a gente tem que bater a continência para a bandeira do Brasil, né? Não dos Estados Unidos, como fazem os falsos patriotas bolsonaristas. Líder Sóstenes Cavalcante, o senhor está à frente dessa articulação, né, pelo PL da anistia. Esse projeto está fortalecido ou enfraquecido?
Eu tenho convicção que uma coisa não tem a ver com a outra. O projeto está fortalecido, tem a maioria na Câmara dos Deputados, já tivemos as assinaturas dos parlamentares para isso, é só o presidente Hugo Mota pautar e o Brasil verá que o Brasil, e através da Câmara dos Deputados, quer fazer justiça a todas essas pessoas. E aqui a gente precisa colocar uma coisa muito clara: a anistia não é uma intervenção no judiciário, é uma atribuição na nossa Constituição do Parlamento brasileiro. Aliás, a esquerda que agora critica a anistia, anistiou aquelas pessoas que foram assaltantes de bancos, sequestradores de embaixadores. É só ver a ficha corrida de vários políticos da esquerda brasileira. Eles defenderam a anistia para eles, para esse tipo de crimes. Agora, pessoas que foram numa manifestação e aí houveram, sim, alguns crimes de depredação de patrimônio público, de invasão de prédios públicos, que devem responder por esses crimes. Agora, falar de golpe de Estado, de abolição de Estado Democrático de Direito, ora, se isso existisse, o presidente atual não estava presidindo o Brasil, o Congresso não estaria funcionando. São acusações levianas contra essas pessoas. Agora, para a esquerda, critica o presidente Donald Trump, e nós estamos aqui reiterando que não somos a favor de tarifaço contra o Brasil, que isso fique claro para todo o Brasil, e não venham colocar palavras na nossa boca que não dizemos. Agora, na hora de buscar a primeira-dama condenada por corrupção no Peru, manda avião da FAB. Na hora de ir na presidente, da ex-presidente da Argentina, que está condenada também por corrupção, aí o presidente Lula faz plaquinha, Cristina Kirchner livre. Ou seja, quando são seus amiguinhos, eles, em especial por condenações de corrupção, eles passam um pano por cima. Nós que estamos, sim, vendo parlamentares da direita, conservadores, sendo perseguidos, principalmente aqueles que têm chances de ganhar o Senado da República, porque o que nós estamos vendo é um desequilíbrio dos poderes. Nós temos um Supremo Tribunal Federal que abandonou a Constituição, alguns de seus ministros, não todos, abandonaram a Constituição, abandonaram o devido processo legal que cabe em qualquer cidadão brasileiro duplo grau de jurisdição, e agora nós estamos vendo uma reação de uma potência mundial e a esquerda continua errando, continua querendo só criticá-los ao invés de buscar a solução. O que nós queremos é olhar para frente e buscar a solução. Não queremos tarifaço para o Brasil. Pedro Venceslau também por aqui. Boa noite, deputado Sóstenes. Boa noite, Fernanda Melchiona. Vou fazer a mesma pergunta para os dois, começando com a deputada Fernanda Melchiona. A direita em geral, sobretudo o PL, eles adotaram uma narrativa de que a culpa do tarifaço é do presidente Lula. Eu queria saber se, na sua avaliação, esse argumento tem aderência ou se vai acabar prevalecendo um desgaste maior para o bolsonarismo. A gente teve uma manifestação ontem da esquerda aqui na Avenida Paulista e outra no dia 29 de junho, que foi organizada pela direita com o lema Ato Justiça Já. Então, são duas perguntas em uma. Eu queria saber também quais são os próximos atos e quais serão os motes dos próximos atos. Olha, Pedro, primeiro te cumprimentar. E eu acho que não tem nenhuma aderência a não ser numa bolha bolsonarista, que tem o seu tamanho social, a extrema-direita existe, é minoritária, radicalizada, mas é minoritária, mas nenhuma pessoa que acompanha política nacional e internacional, né, não vê o que efetivamente está acontecendo. Já prevaleceu. Nós já temos, né, um debate público que é evidente. Eu não estou falando de correntes do meu pensamento político, eu estou falando do editorial do Estadão, da Folha de São Paulo, do Jornal Nacional, da CNN, de vários meios de comunicação, né, inclusive setores burgueses que são atingidos por essa medida, porque essa medida atinge o povo brasileiro, empregos, setores da economia, etc., e que sabem que tem a ver claramente com uma tentativa de chantagem, uma ameaça vinculada à tentativa de interferir na nossa soberania para proteger o amiguinho do Trump, que é o Bolsonaro, que está respondendo por processo criminal e será condenado por uma tentativa de golpe. E aí, fazer uma comparação entre aqueles que garantiram liberdades democráticas, derrotaram uma ditadura de 21 anos e lutaram muito por isso, e por isso teve a campanha da anistia, com golpistas, né, como foi os do 8 de janeiro e como foram os golpistas lá da ditadura civil-militar, que, aliás, não tiveram a responsabilidade
estabilização, não teve justiça de transição nesse período, mostra a cabeça da extrema-direita brasileira, são viúvas da ditadura civil-militar e, ao mesmo tempo, o projeto do Trump é ditatorial. E o projeto Bolsonaro também foi. Eles tentam fechar as liberdades democráticas por dentro do sistema político. Eles dizem que defendem a liberdade de expressão e expulsam, tiram visto, interferem em outras nações, tentam interferir sobre os poderes, tentam acabar com as liberdades democráticas para impor os ajustes econômicos dos interesses do capital. Então é uma combinação de tentativa de tirar liberdades democráticas com ajuste contra o povo. Porque sim, nós defendemos impostos Sóstenes para os ricos, para as grandes fortunas, para os banqueiros que massacram o nosso povo, para as betes que endividam as nossas famílias e, ao mesmo tempo, a atualização da tabela do imposto de renda para os mais pobres. Nós defendemos o fim da escala 6x1 e, por isso, estávamos nas ruas ontem, unindo com a luta da soberania nacional, enquanto vocês defendem os interesses da extrema-direita e das elites. A gente acha que é a hora, para responder a tua pergunta, Pedro, de intensificar um calendário de mobilização nacional em defesa dos interesses do povo brasileiro, em defesa da nossa soberania, mas também em defesa de pautas populares que estão paradas nas câmaras, nas gavetas da Câmara, ou que tem uma articulação de conveniência da extrema-direita e do Centrão para derrotar interesses populares. Então nós vamos batalhar para que essas pautas também sejam tratadas na Câmara dos Deputados e, para isso, precisamos intensificar a luta. Vou te dar um exemplo. Semana que vem pode entrar na pauta o PL da devastação, que é um dos maiores ataques ao meio ambiente na história recente do nosso país. Então a gente precisa fortalecer uma mobilização do nosso campo e eu acho que o desafio é construir um calendário nacional de mobilizações. Ok. Deputado Sóstenes, o senhor vai ter 3 minutos, é um pouco mais estendido. Mesma pergunta, o senhor acha que essa narrativa de que a culpa foi do presidente Lula tem aderência e qual é o calendário de mobilizações da direita para esse ano de 2025? Eu não tenho dúvidas que a culpa é do presidente Lula. Quem atacou Donald Trump ainda na candidatura foi o presidente Lula. Quem fica, quando tem um problema em Israel, entre Israel e Hamas, e fica do lado do Hamas, do grupo terrorista, foi o presidente Lula. Quando tem um ataque ao Irã, o presidente Lula fica do lado do Irã, ou seja, sempre na contramão do mundo. Vem aqui os BRICS, fazem críticas ao presidente Donald Trump e aos Estados Unidos, como agora a minha colega Fernanda Melchiona acabou de dizer que o presidente Donald Trump é um ditador. Ele foi eleito pelo voto dos americanos. Quem somos nós para dizer que esse ou aquele... Eu não gosto nada do atual presidente da República do Brasil, mas está aí, foi eleito. Tenho meus questionamentos do processo eleitoral, que achei que houve imparcialidade em alguns momentos, em algumas decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas quem sou eu para questionar? Mas essa é a forma da esquerda, desrespeitar as autoridades mundiais, não importa do país que seja, vivem na sua bolha ultrapassada, analógica, de fazer crítica a potências. E agora, Fernanda e toda a esquerda brasileira, vocês que foram responsáveis pelo tarifaço e que resolvam, tem 20 dias, ontem era 21, vocês têm 21 dias, vocês são tão habilidosos, vocês são os melhores do mundo. Só a esquerda sabe fazer política. Aliás, você acabou de falar que a extrema-direita, que para mim vocês são a suprema esquerda, e o trocadilho de palavras é bem pensado, é isso mesmo, é a suprema esquerda. É o conjunto aí das duas coisas. Vocês falam que são maioria, não são, tristemente. É só ver as pesquisas de intenções de voto para 2026. Quem lidera todas essas pesquisas é o presidente Bolsonaro. Se nós fôssemos minoria, nós não estaríamos liderando as pesquisas. Então, assim, ficam num discurso analógico. Até agora não vi ninguém da esquerda, inclusive o presidente Lula, falar em solução. Ontem, numa rede de televisão aí brasileira, ele deu uma entrevista e falou que vai buscar o diálogo, mas tem que buscar mesmo, tem que resolver o problema. Quem causou o problema foi o presidente Lula. A culpa é do presidente Lula e ele tem, a partir de hoje, 20 dias para resolver esse problema e tirar o tarifaço dos brasileiros, porque nós não queremos tarifaço. Ele que procurou o problema, ele tem a capacidade, ele que governa. Não queira dividir isso com o Congresso, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, colocar a culpa agora no presidente Bolsonaro. E quem tem que resolver o problema do tarifaço chama-se presidente Lula, o presidente da República. Obrigado, deputado. Leandro? Deputado Sóstenes Cavalcante, também deputada Fernanda Melchiona, eu quero agradecer pela disponibilidade ao falar conosco.